E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre IP, Internet Protocol. Então, se você assistiu ao nosso vídeo de introdução à internet, eu deixei um pouco de suspense ao falar sobre a internet e como ela é um sistema de protocolos, bem, a gente vai falar sobre o primeiro desses protocolos que a gente realmente compreende a internet. E curiosamente é chamado de protocolo de internet, é o Internet Protocol, ao qual geralmente a gente se refere como IP. Então a internet, como eu disse, é uma rede interconectada, uma rede que na verdade são várias redes tecidas juntas e concordando de alguma forma em se comunicar umas com as outras. O que é isso de alguma forma que eu tô falando? Bem, esse é o protocolo de internet, esse é o IP. Isso determina como as informações são transmitidas do ponto A para o ponto B, e essa é uma espécie de condição para ingressar na rede da internet, concordando em seguir esse protocolo quando as informações precisam ser movidas do ponto A para o ponto B. Bem, no final daquele vídeo básico da internet eu mostrei essa imagem daqui que era a internet. E em pequena escala isso provavelmente é bastante preciso. Pode ser assim que três redes realmente conversam entre si, mas é um pouco enganador. E a razão pela qual é um pouco enganador é porque se eu apenas numerar as redes por uma questão de conveniência aqui e nos livrarmos de todo o resto e focamos apenas nas redes, é um pouco enganador porque implica que todas as três redes têm uma ligação entre si. Um está ligado a 2, 2 está conectado a 3 e 3 está conectado a 1. Quando eu falo de conexão aqui, eu realmente estou falando de uma conexão física com fio. Nós temos sem fio hoje, mas enfim, é realmente impraticável que os dados sejam transmitidos sem fio em larga escala. E assim, em algum momento, realmente dependendo da tecnologia com fio, e os telefônicos, fios de fibra ótica, várias tecnologias que conectam fisicamente o ponto A para o ponto B. E mais uma vez, em uma pequena escala, isso aqui pode ser preciso, mas conforme a imagem vai ficando um pouco maior, a gente pode imaginar que temos 6 redes diferentes agora. Se isso for verdade, agora temos que olhar para cada rede a ser conectada a todas as outras redes. Se você olhar, cada rede tem 5 setas conectadas a ela, portanto, tudo está conectado em todas as outras redes. Mas a gente só tem 6 redes aqui, e você consegue perceber que já está uma bagunça de fiação, né? A internet consiste em muito mais do que 6 redes. Não podemos conectar cada rede uma com a outra, especialmente se considerarmos que cada uma dessas redes abrange oceanos, certo? Se estivéssemos tentando conectar uma rede na Ásia ou na Europa, teremos que abranger um oceano inteiro para nos conectar. Vamos precisar usar fios em algum momento, mas queremos minimizar o número de fios que realmente usamos. Não queremos enviar 1 milhão de fios através do oceano, porque eles custam milhões de dólares ou cada um para se colocar lá, e tão rapidamente que não poderíamos mais pagar pela internet. Portanto, temos que ter outra maneira de cada rede se comunicar com todas as outras redes, ou então teremos que partes da internet desconectadas de outras partes da internet, o que, bem, não faz muito sentido, certo? Mas a gente também não quer ter todas elas conectadas juntas. E é aqui que os roteadores voltam a atuar. Podemos usar roteadores da seguinte maneira. Pensa assim, então, em vez de cada rede estar conectada fisicamente a todas as outras redes, tivéssemos essas peças intermediárias, onde as redes estivessem conectadas a esses intermediários que estão conectadas a algumas redes. Então, em vez de ter conectado a 2, 3, 4, 5, 6, talvez uns conecte a um roteador, que talvez conecte a uma ou duas dessas redes, mas também se conecte a outros roteadores que também se conectarão a outras redes. E o trabalho do roteador ele contém informações chamadas de tabela de roteamento que determina para onde eu devo ir se vi um determinado endereço IP. Se eu vi um endereço IP começando com 4, irei por esse caminho. Se eu vi um endereço IP começando com 12, irei nessa direção. Não precisamos estar conectados fisicamente à rede número 4 ou à rede número 12 nesse exemplo. Nós apenas sabemos geralmente para onde a gente quer ir. E se você pensar sobre isso é semelhante ao conceito de recursão sobre o qual a gente falou exatamente em C. Eu não vou conectar exatamente onde você quer ir, vou apenas levar lá um passo mais perto de onde você quer ir. Eu deixarei outra pessoa resolver o resto do problema. Vou apenas resolver essa pequena parte do problema e deixar o resto para outra pessoa. Portanto, as informações de roteamento são, na verdade, semelhantes à recursão. Se esse é um conceito que você entende bem, talvez essa analogia ajude. Então vamos dar uma olhada nesse exemplo de rede novamente e assumir que vamos usar as mesmas 6 redes de 1 a 6. Então digamos que todo endereço IP na rede começa com um ponto. E também diremos que há alguma outra coisa que se trata de como todos os sistemas estão conectados a uma rede só, a rede 1. E diremos que há alguma outra coisa que trata de como todos os sistemas estão conectados à rede 1. Nós apenas nos preocupamos em conectar todas essas redes em uma internet só. Portanto, todo dispositivo conectado à rede possui um endereço IP que começa com um ponto e depois 3 outros números. Essa é uma generalização da maneira como as coisas realmente funcionam. É um pouco mais preciso do que isso, mas isso deve dar uma ideia geral de como o protocolo de internet, o IP, está realmente fazendo. Então, esse era o diagrama que a gente tinha antes. Esse era o sistema que não era sustentável. Mesmo 6 redes, isso pode ser ok, mas se chegarmos a 10, 20, 50, a gente tá com muito fio. E 50 também não é nem a ponta do iceberg do que é a realidade da internet. Então, esse modelo aqui é insustentável, a gente não pode ficar com isso. Temos a adotar esse modelo onde nos livramos de todos os fios entre as redes e adicionamos roteadores. Portanto, essa caixa amarela aqui representa
seus roteadores. E o trabalho deles é levar as informações para mais perto de onde elas deveriam ir. E talvez essas sejam as conexões que essas redes têm. E talvez também essas sejam as tabelas incorporadas aos roteadores. Então, se começarmos olhando para a rede 1, por exemplo, basicamente o que diz é que se eu vi um endereço que não começa com 1, é o ponto de exclamação ou o estrondo ali, não 1, vou passar para o roteador. E a partir daí, o roteador pode tomar uma decisão. O roteador diz que se eu vi 1, vou mudar para a rede número 1. Essa é a seta verde indo para a esquerda da caixa superior esquerda. Se eu vi 2, é a seta apontando para o canto superior direito em direção à rede roxa. Se eu vi um endereço começando com o 2, irei para a rede 2. Se eu vejo 3, um 4, ou 5 ou um 6, essa é a seta vermelha saindo do roteador superior esquerdo. Não estou conectado a 3, 4, 5 ou 6, mas conheço alguém que está ou um pouco mais perto disso. Então eu vou apenas dizer, toda vez que eu vejo um endereço IP começando com 3, 4, 5 ou 6, vou apenas enviá-lo para aquele roteador. Então eu vou movê-lo um pouco mais perto de onde eu deveria ir e deixar o roteador lidar com o problema para mim. Então, como você pode ver, se você quiser fazer uma pausa aqui e rastrear, você pode chegar a todos os outros pontos da rede de onde você estiver. Todas as 6 redes ainda podem se conectar a todas as outras redes, mas não estão conectadas fisicamente entre si mais. Elas estão apenas em etapas intermediárias. Agora, é claro que há uma troca de velocidade, certo? Se estivermos conectados diretamente a 6, não precisaríamos passar por 2 roteadores ao longo do caminho. Portanto, podemos conseguir uma conexão um pouco mais rápida. Mas talvez essa troca valha a pena, certo? Se não vai ser tão caro em termos de custo real, dólares ou centavos, conectar fisicamente todas essas redes juntas, talvez seja um pouco de desaceleração na velocidade. E isso está tudo bem. A gente pode tolerar isso. Então, de novo, naquele exemplo do qual a gente estava falando, nenhuma das redes se conecta diretamente entre si. Poderia ter havido, talvez naquele exemplo, nós poderíamos ter feito isso para que a rede 1 e 2 estivessem diretamente conectadas. E tudo bem, algumas redes realmente estão conectadas fisicamente uma a outra, mas elas não estão conectadas uns aos outros em geral. Eles contam com roteadores. Nesse exemplo particular, para distribuir a comunicação do ponto A para o ponto B em pequena escala, que é como a gente está fazendo e falando aqui, essa configuração pode ser mais ineficiente do que apenas ter conexões diretas. Mas em larga escala, podemos dimensionar o sistema muito melhor. Realmente vai reduzir nosso custo de infra, de rede, e roteadores intermediários, cujo trabalho é mover o tráfego do remetente ao destinatário do ponto A para o ponto B, em vez de conectar todos juntos. Então vamos dar uma olhada em um exemplo de informações trafegando usando esse protocolo de internet. Digamos que eu estou fisicamente localizado no IP 128.12.37 e eu existo em algum lugar na rede. E eu quero mandar uma mensagem para você, e você está na rede 5.188.109.14. Seu endereço IP especificamente não importa, mas nesse exemplo específico a gente está falando sobre essa generalização do que é um protocolo de internet. Você não está na rede 5, você está na rede 5 e eu estou na rede 1. Como você pode ver, não estamos conectados diretamente um no outro. Então eu vou começar. Eu quero te mandar uma mensagem e então, de alguma forma, eu comunico essa mensagem ao roteador. O roteador é aquele que realmente tem o endereço IP. Ele está olhando para onde eu deveria ir. Nós estamos apenas indo para algo de 5 pontos. Então eu vou começar a usar o meu. Ou melhor, o roteador vai começar a usar a sua tabela de roteadores para passar informações adiante. Ele vê que 5 não é 1. Então diz que eu vou passar para esse cara. Então esse cara também quer tomar uma decisão. Para onde eu vou? Bem, não é 1. Então eu não vou mudar para a rede 1. E não é 2. Eu não vou passar essa para a rede 2. Começa com 5. Eu não estou conectado a 5, diz o roteador. Então eu vou passar isso para... Eu vou seguir o caminho. É daqui que 3 e 4 e 5 e 6 vão. Eu vou deixar que aquele cara lidar com isso. Vou aproximá-lo um pouco mais de onde ele deveria estar indo. Eu sei que é suposto ir nessa direção geral, mas talvez aquele cara dali possa lidar com isso. Então beleza. Esse cara aparece. Ele diz, ok, esse endereço IP começa com 5 e eu estou conectado a 3 e a 6. Então eu não posso enviar a mensagem diretamente para onde ela precisa ir. Mas aquele outro roteador ali, eu sei que se eu enviar 4 e 5, ele pode lidar com isso. Então ele passa ao longo do caminho. Então esse roteador diz sim, bem, eu estou conectado a redes 4 e 5. Então sim, eu posso te ajudar. Vou pegar seu endereço IP que começa com 5 e vou entregá-la à rede 5. A rede 5 fará algum trabalho em sua extremidade e vai transmitir a mensagem a você. E agora transmitimos com sucesso uma mensagem minha para você usando o protocolo de internet, o IP. Mais uma vez, isso aqui é muito generalizado para fins de ilustração didática do que está acontecendo. Mas é assim que funciona o IP, o protocolo de internet. Os roteadores geralmente sabem para onde enviar e o enviarão um passo ao longo do caminho, aproximando cada vez mais do seu destino até que o roteador realmente seja de fato fisicamente conectado à rede ou endereço com o qual ele seja entregue lá. Agora, em geral, exceto para mensagens muito pequenas, não vai enviá-lo como um grande pedaço de dados. Se eu estiver enviando um e-mail para você, um e-mail muito longo, digamos, não vai pegar um e-mail inteiro. Ele vai agrupá-lo em uma bola, um pacote ou qualquer outra coisa e enviar tudo pela rede. Em primeiro lugar, o envio de informações pela rede é caro. Isso faz sentido. E quanto maior o pedaço, mais caro é mover cada passo do caminho. E se de alguma forma houver uma desaceleração, e então houver essa gigante, como se você estivesse dirigindo na rodovia, houvesse um caminhão gigante bloqueando o caminho e você não pudesse contornar em nenhuma das pistas porque é meio
espalhado fora, ele vai retardar todo mundo que está atrás dele. Mas carros pequenos, se fossem todo mundo carro pequeno, poderiam se mover sem nenhum delay, sem nenhum atraso. Portanto, um grande bloqueio no sistema pode realmente desacelerar todos os outros. Então, o que esse IP vai fazer é dividir esses dados em pacotes. Vai levar esse grande e-mail ou transferência de FTP ou transferência de arquivo e vai pegar aquele pedido, aquele e-mail para fazer aquele arquivo e vai quebrar em vários pedaços e enviar esses pedaços separadamente. Então, na verdade, eu estou enchendo a rodovia com muitos carros pequenos em vez de um caminhão grandão, que podem se mover em vez de um caminhão grande, em vez de um caminhão que, se algo der errado, vai atrapalhar o tráfego de todo mundo. Outro efeito colateral disso é que, se houver algum tipo de falha catastrófica e algo der errado e o pacote foi descartado, algo falhou e a mensagem não pode ser comunicada. O roteador talvez tivesse muita coisa entrando e ele não conseguiu fazer malabarismo com tudo, então ele literalmente caiu. Então ele literalmente derrubou. Tem muita coisa acontecendo. Ele está passando informação do ponto A para o ponto B, mas a gente não é as únicas duas pessoas na internet. Então ele precisa processar muito tráfego. E se não tiver mãos suficientes e não conseguir descobrir o que está acontecendo, pode simplesmente deixar cair alguma coisa. Ou então pode desistir ou fazer outra coisa. Tem muita coisa acontecendo. Ele está debatendo muita informação. Então, se tivesse nossa mensagem como um grande bloco e fosse descartado, agora a gente teria que reenviar a mensagem inteira novamente. E mais uma vez a gente podia estar causando tráfego de novo. E corremos o risco daquele enorme bloco cair de novo. Mas se os dados forem divididos em pacotes pequenos e a gente descartar um deles somente, é muito menos dispendioso enviar esse pacote mais uma vez em vez de enviar a coisa toda mais uma vez. Então o IP é responsável por levar as informações do ponto A para o ponto B e também quebrar as informações em pequenos pedaços para que a rede não seja sobrecarregada. O IP também é conhecido como protocolo sem conexão. Não há necessariamente um caminho definido do remetente ao destinatário ou vice-versa. Agora, nesse exemplo do que a gente falou, é apenas uma maneira de chegar em todas as redes. Portanto, nessa ilustração em particular, é realmente um caminho definido do ponto A até o ponto B. Mas a gente pode fazer isso apenas mudando uma modificação nos dois roteadores à esquerda, adicionando essa condição às tabelas de roteadores. Agora observe que no roteador superior esquerdo existem duas maneiras de lidar com 4 ou 5 endereços IP. Ele pode descer para o roteador inferior esquerdo, ou pode para a direita, para o roteador direito. Ele tem várias opções. Isso é realmente bom porque torna a nossa rede mais responsiva. Se, por exemplo, é como o GPS. Se você já dirigiu na estrada e de repente seu GPS avisa que o tráfego à frente você deve evitar se puder, e assim você recalcula sua rota, uma rede de roteador, além de ter informações sobre qual os pacotes devem ir ou para onde os dados devem ir, também é uma espécie de pulso geral no qual o estado da sua rede local. O que vai acontecer se eu enviar por esse caminho versus esse caminho? E assim, devido às situações do tráfego intenso da rede, talvez as coisas sejam roteadas de uma maneira mais ineficiente ou geralmente ineficiente. Porque se seguirmos o caminho normal, vai ter muito tráfego. A rodovia está completamente congestionada. Então, o que faremos seja pegar estradas secundárias, o que normalmente levaria muito mais tempo, mas ninguém está realmente usando essas estradas secundárias. Assim a gente pode rotear nosso pacote desse jeito. Portanto, nem todo pacote de um grande bloco de dados pode seguir o mesmo caminho do começo ao fim. E a nossa rede se torna muito mais responsiva se nossos tabelas de roteador permitirem que haja várias opções de onde ir. Não estamos apenas dependendo daquele caminhão sair do caminho. A gente pode sair da rodovia na próxima saída e seguir um caminho diferente. Então o protocolo de internet também faz um pouco disso. Então esse é o basicão do protocolo de internet, do IP. Mas também mais um problema a ser resolvido. O que é que acontece se a gente descartar um pacote? Como é que a gente sabe que vai enviar esse pacote novamente? Bem, o IP não garante a entrega. A gente está dependendo de outro protocolo para lidar com isso chamado protocolo de controle de transmissão, que é o TCP. A gente vai falar sobre no próximo vídeo, que é o vídeo de Transmission Control Protocol, e você vai entender como os dois funcionam praticamente juntos. Bem, por hoje é só. Eu sou o Daniel, isso é CS50 e até uma próxima.